Ok, pessoal, vamos direto ao ponto. Conosco está um novo amigo e, honestamente, uma ótima pessoa e incrível cristão. Um novo cristão. Você provavelmente o conhece de várias coisas diferentes. Aplaudam Russell Brand, pessoal. Espere, isso é importante. É o Gator de Guantánamo Charlie. Eu quero continuar com algumas das perguntas do Gator de Guantánamo. Por que não continuamos falando isso é bom? E por que você não debate? Ele é perfeitamente razoável, debata com ele agora. Por que você continua? Porque isso é muito bom, você vê, ele é... Agora, Charlie, agora posso falar com você sobre algumas de suas ideias de reserva. E devo dizer que ninguém me contou sobre o Gator de Guantánamo, não fui avisado. E você sabe, conforme você vê esses vídeos de floridianos colocando-os em uma lata de lixo com rodas, eu gostaria de ver isso acontecer com aquele cavalheiro. Honestamente, ele é tão razoável. Ele deveria ter mantido a conversa. Russell, ótimo te ver. Obrigado por estar aqui. Tão bom te ver. Então, Tenho tanto para falar aqui. Você está carregando uma Bíblia? essa é a minha Bíblia em um ano de nossas leituras diárias. E achei muito apropriado que hoje nós fizemos a transição de Atos para Romanos 1. Porque na nossa conversa anterior, que foi em Milwaukee, no Convenção Nacional Republicana, você me disse que Romanos é a Constituição cristã. Isso é do meu amigo John. Eu gosto. É o Antigo e o Novo Testamento, mas é muito fácil de carregar e ler. Essas são algumas das minhas anotações para essa entrevista. Nota 1. Garantir que o Gator de Guantánamo esteja na primeira fila. Isso vai distrair o Charlie. Agora há muitas anotações reais sobre Roma, Caravaggio e assuntos relacionados. Sim, carrego 2 Bíblias, o que é bem pesado, mas sou um novo cristão, então o que esperar? E então, Russell, você tem uma história fenomenal e obrigado por tirar um tempo para viajar para esta conferência. É incrível. Obrigado por me pagar para... Vir, eu sei absolutamente. Obrigado por aceitar de bom grado. Então você estava em público, você ainda está em um estilo de vida não cristão. Isso é justo dizer. Quase anticristão em certos pontos. Compartilhe, se sentir-se à vontade, sobre a jornada de deixar seu estilo de vida anterior para agora dedicar sua vida a Jesus Cristo. Bem, você sabe, de certa forma, não temos escolha a não ser adorar algo, e minha devoção era direcionada sem esforço pela cultura e pelas minhas condições, quero dizer familiares e psicológicas, bem como sociais, para a adoração e reverência do indivíduo, que eu vejo como sendo o nexo da falsa idolatria realmente. Enquanto você estiver preso em si mesmo, adorando a si mesmo, aspectos de si mesmo, autoengrandecimento, busca da glória pessoal, você é facilmente contido pela cultura. Percebi que a cultura nos quer perplexos e centrados em nós mesmos. Nesse estado, é muito fácil sermos gerenciados e manipulados. Eu acreditava que era autônomo e tinha grande autoridade pessoal. Eu teria acreditado na ideia de ascensão social que comprei vindo de um contexto bastante modesto. Através de sucesso, empenho, trabalho duro, excelência pessoal, habilidade e charme, chame do que quiser. Lutei contra todas as probabilidades para me tornar uma estrela de Hollywood e me casar com Katy Perry e estar em tapetes vermelhos por todo lugar. Por um breve período morei com o Alligator de Guantánamo, foi uma fase difícil. É assim que eu teria caracterizado, Charlie. Eu senti falta. Daquilo. Sim, não, eu mantive em segredo, eu estava envergonhado. Eu teria descrito isso como um tipo de história de sucesso pessoal. Foi assim que percebi isso. Ao olhar o trabalho de Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, que achei agradável até perceber que era um tropeço ateu direcionado a fazer as pessoas se renderem e subjugarem a ídolos de força de inteligência artificial, isso é o que era. Não era. E eu pensei, a razão pela qual esse cara é um intelectual popular e credenciado, é porque sua mensagem e agenda se encaixam muito bem na agenda das elites poderosas, que determinam quais artefatos culturais são celebrados e popularizados.
Eu não percebi isso de primeira. E então, eu me pergunto se você era isso. Eu me pergunto se havia algo sobre o seu sucesso, Russell, que estava contando uma história que a cultura queria ouvir. E eu pensei sobre isso por um tempo, porque afinal é o meu assunto favorito. E enquanto eu pensava sobre isso, eu pensei, sim, era o meu hedonismo pessoal e minha sensação de me autorrealizar através do excesso. Essa é uma história que a cultura gosta de contar para si mesma. Então, você era apenas um vaso útil ou uma expressão de ideias culturais específicas. Cheguei a Cristo da maneira que algumas pessoas, sem o benefício do cristianismo na vida precoce, fazem, embora tenha acontecido, obviamente, no momento perfeito, através de uma variedade de colapsos na minha vida privada e pública, uma dificuldade pessoal com o nascimento do meu filho, que é lindo e incrível e está indo muito bem, mas certamente foi uma crise em nossa família por um minuto e através de falsas alegações de má conduta sexual que me deram uma grande pausa para reflexão sobre a maneira que eu vivi por muito tempo e o impacto desse estilo de vida. E suponho que, no meio de toda essa confusão, a clareza de Cristo veio de uma maneira que ainda é difícil de descrever. Mas mais recentemente eu senti Charlie quando estava lendo Atos e falava sobre o encontro de Paulo e Pedro, então fui verificar em Gálatas o mesmo encontro e pensei nesse encontro entre Paulo e Pedro. Você tem alguém que conheceu Cristo enquanto vivo e encontrou o Cristo ressuscitado, bem como Paulo, que tem essa visão reencontro profundo e incrível com ele, e pensei, e tive esse tipo de onda visceral da realidade e verdade do Cristo histórico, não apenas o Cristo mítico que precisamos usar como uma espécie de constelação interna para orientação pessoal, mas, oh meu Deus, realmente aconteceu, realmente aconteceu. E quando sinto isso, tira-me do comum, tira-me do sensual e coloca-me no sobrenatural, onde acredito que devemos viver em algum grau no mundo, não? Sim, e então tenho certeza que você tentou o budismo ou experimentou coisas do Oriente. O que fez o cristianismo ser diferente? O motivo pelo qual inicialmente fui repelido pelo cristianismo foi porque senti que esta é a religião de, sabe, como qualquer americano comum, ou minha avó, ou minha esposa, é acessível a todos. Eu devo ter algo um pouco mais esotérico, um pouco mais raro, um pouco mais hardcore, Um pouco mais gnóstico. mais gnóstico e menos conformista. Eu senti que o cristianismo institucional talvez seja usado como uma panaceia para impedir que as pessoas sejam os revolucionários radicais que acredito que nosso Senhor gostaria que fôssemos. E coisas como budismo e sufismo, não que eu esteja afirmando ter um profundo entendimento dessas fé, apenas uma leitura autodidata dos livros de sufismo, hinduísmo, budismo e filosofia, embora tenha descoberto muitas verdades nesses textos, no centro dessas verdades, Charlie, eu ainda estava preso em mim mesmo. Cansado de planos de saúde caros? Assuma o controle com a EASE, um plano para trabalhadores, pequenas empresas e empreendedores americanos. Aproveite prêmios mais baixos, opções flexíveis e liberdade de mandatos estaduais e federais. Economize milhares de dólares anualmente em sua cobertura e pague zero de franquia. Visite easeforeveryone.com, Charlie, para saber mais sobre como a liberdade e o cuidado com a saúde começam com você. Quando me rendi meio que voluntariamente, mas exausto, ao homem Cristo, à carne Cristo, percebi que eu queria ser Jesus, eu queria ser o centro, o Filho de Deus, o ápice disso. Desculpe, não posso realizar milagres ou ser crucificado. Agora, desde que me rendi a Ele, aceitando-o, ajoelhando-me aos pés de sua cruz, de joelhos, ombro a ombro com qualquer um de vocês que aceita Jesus, ao meu lado, me sinto aliviado, me sinto desobrigado, me sinto fortalecido e percebi que a pessoa que eu costumava ser não era um erro ou um engano, mas parte do caminho que se desenrola, como os primeiros cristãos o chamavam, e acho interessante que muitas dessas ideias que eu investiguei caro Charlie como o taoísmo, dizem ter embutido nelas, até semanticamente, noções que podem ser descobertas no cristianismo. E quando Sua Santidade, o Dalai Lama, deu seu recente discurso de aniversário de 90 anos, como eu meio que li pelo menos isso, sabe? Ele postou nas redes sociais, eu li isso, Charlie, e notei que a maioria de seus pontos significativos sobre o budismo
Eu poderia até mesmo, com apenas um ano na Escritura, combinar com algo do Evangelho. Cada aspecto era como isto está tudo em Cristo. Isso está tudo disponível para nós em Jesus. Não há necessidade de nada além de Jesus Cristo. Não há necessidade de nada além de Jesus. E Russell, você gostaria de um bem de garganta? Estou fascinado por eles, Charlie. Nós estamos... Olhando para o que você quer, Não é que eu quero um, só quero saber a história. Eu perco minha voz nesses eventos porque falo 14 horas por dia. Então você... Combate isso com pastilhas. Bem, não, as pastilhas lubrificam a garganta para prevenir você, sim. Não deixe um homem descobrir isso. É muito má para o registro. Eu gosto disso. Eu tenho que ter uma centena de milhares. Eucalipto de limão. É coisa boa, cara. Eu estou viciado. Vou moer e injetar no meu braço. Não usem drogas, crianças. Dizem-nos que todas as religiões são iguais. Sim. Você realmente gosta dela, você não presta... É realmente incrível. É delicioso. É saboroso, certo? Charlie, não é de se admirar que você consiga falar por 14 horas e fazer Gavin Newsom Newsom admitir que existem diferentes gêneros. Você é alimentado por pastilhas. Correto. Ele é o único que já mencionou as pastilhas. Ninguém mais nunca... Eu não esperaria nada menos. Então... Nem todas as religiões são iguais. Isso é o que eu pensava. O que você diz? Não, não. Nos dizem que todas as religiões são iguais. Qual é o diferencial que você quer que o resto do mundo saiba sobre Jesus, Cristo, sobre si mesmo? O budismo, me corrija se eu estiver errado, Russell, é uma religião muito centrada no eu. Sim, é. Quero dizer, isso é... Desculpe, você sabe que às vezes quando você é um comediante profissional, você percebe que faz coisas que são engraçadas onde você não está tentando ser engraçado. Isso é normal pra mim. Pegar a pastilha e tirá-la como um cigarro parece comum, nem estou tentando ser engraçado. Bem, Charlie. Seu pai e eu costumávamos chupar pastilhas juntos em Harvard. George Bush e eu estávamos no Clube Caveira e Ossos. Nós chupávamos pastilhas juntos no Bohemian Grove. Então quem está debaixo do privé é o Alex Jones. Depois dos meus molicrops estava Jones. Depois dos meus molicrops estava ele. Não, quero dizer, sim, o budismo é centrado em si mesmo. O budismo é centrado em si mesmo. Acredito que a razão, a coisa que eu resisti sobre Jesus, foi exatamente o que eu precisava ceder e me render. Eu estava messianicamente apaixonado por mim mesmo como o tipo de centro do mundo. E a cultura também te oferece isso. É atraente que sua identidade pessoal possa ser o altar da idolatria falsa, ou seja, sua sexualidade, raça e gênero são criações gloriosas do nosso Senhor. Mas quando você os torna o foco de sua atenção espiritual, de sua devoção, eles não conseguem sustentá-lo. Eu olho para as instruções nas Escrituras agora, não apenas como editos a serem obedecidos, mas simplesmente como sugestões que, se você segui-las, terá um tempo melhor. Transformar o sexo em uma espécie de divindade tornará sua jornada mais árdua. Transformar sua identidade pessoal em uma espécie de Deus é viver uma ilusão. Morra na cruz com ele. A conversa a que me referi entre Paulo e Pedro, conforme retratado em Gálatas, leva Paulo a dizer: eu vivi por uma certa lei, e eu vivi por uma certa lei. A ideia de si mesmo, a ideia de fazer como, bem, de fato, um dos editos do satanismo, como defendido por Aleister Crowley, é fazer o que quiser e será a totalidade da lei. Isso é exatamente correto. Que o que você quer fazer é Deus, que seus próprios desejos são Deus, que ao truncar, restringir e cessar seus desejos, você está de alguma forma não sendo verdadeiro consigo mesmo, que você deve ser quem você é agora. O consumismo e o comércio se beneficiam se as pessoas querem satisfazer seus desejos. O tempo todo, cada única compra é sustentada ou por necessidade ou por desejo. Mas o que nosso Senhor me mostrou é que as ideias perenes de Aldous Huxley, que todas as religiões são as mesmas, ou as ideias campbellianas dos heróis com 1000 máscaras, ou as ideias de Jung sobre arquétipos, não são falsas.
Há verdades que se apresentam repetidamente através da cultura. Mas existe. Acredito que para alguns de nós, talvez não para todos, quem sou eu, como estou depois de 14 meses de cristianismo, para dizer a todos que eles têm que fazer imediatamente o que eu não pude fazer 15 meses atrás, mas parece-me que o caminho da cruz, o caminho do Filho, o Pai e o Espírito Santo, é uma maneira de contornar e navegar pelo terrível labirinto de perplexidade espalhado por uma cultura que quer que você seja ignorante, perplexo e delirante. Basta olhar para as Olimpíadas Parisienses para perceber que o que eles querem fazer é superar e suplantar os valores de Cristo com os valores de uma cultura que quer que você esteja doente, fraco e fraco. Há um ataque a todas as categorias que empoderam as pessoas, seja a categoria de mulher ou a categoria de homem. Esses são papéis empoderadores e sagrados que podemos desempenhar. Sei que desde que moro na Flórida que há um ataque à excelência, à competência e à capacidade. Eles não querem homens e mulheres despertos e armados e capazes de cuidar de si mesmos. Eles querem que todos nós sejamos como parasitas desesperados e dependentes de seu sistema de ignorância que diz que não há Deus, e depois diz que é o próprio Deus que nega a existência de onisciente, onipresente, onipotente, no controle total através de vigilância e captura de dados e observação, e finalmente quer que você se submeta a seus falsos ídolos como falsos ídolos. Pastilha. Imagine que isso foi tudo uma campanha. Sim. Imagine que todo esse negócio, Charlie, era apenas um anúncio elaborado para essa marca de pastilha, como o Tucker faz. Zíperes ou o que for. Ele tem o próprio agora, é chamado... Russell, brincadeiras à parte, quando você vai começar uma igreja ou iniciar um ministério, o Reino Unido poderia usar algo assim. Primeiramente, Um renascimento. Estou realmente tentando me entregar ao que ele quer, sabe? Eu tenho falado a minha vida toda. Então seria uma falsa modéstia da minha parte dizer, realmente, Charlie, sabe? Eu estou ciente, eu me ouço falando, mas quando não estou chupando uma doce pastilha do Senhor, mas eu quero participar de seu ministério e missão, mas porque tenho a tendência de me nomear e ungir em certos papéis, quero ter certeza de que é o caminho que ele gostaria que eu seguisse. E tenho desafios bastante sérios neste montante no Reino Unido quando se trata do meu pessoal. O governo inteiro está indo atrás de Russell. Espero que vocês saibam disso e... Exaustivo. Sim, mas e Russell, como isso influenciou sua caminhada com Jesus? É justo dizer, e eu só quero dizer que não quero ser ofensivo ou provocativo, mas que você foi levado a Cristo porque as coisas começaram a ir de mal a pior, como se tudo começasse a desmoronar, e você percebeu que tinha que se render diante da cruz. Sim, Charlie. É uma maneira bem simples de colocar isso. Obrigado. Bom, mas então você está sob ataque do governo do Reino Unido, e eu acho que é tudo completamente falso, e isso é o que, a propósito, eles fazem, Russell. Eles estão indo atrás do Russell porque ele foi tão eficaz e vocal durante a Covat, e ele era contra toda a narrativa da Covat, certo? Você era contra os lockdowns e você era contra todas essas coisas. E a sua guerra jurídica começou simultaneamente com tudo isso. Está correto? Não, foi um pouco mais tarde. Mas eu sabia que foi revelado que eu estava sob observação de grupos como Logically AI e CRISP, que são organizações online que, muitas vezes, trabalham com agências governamentais ou desdobramentos governamentais. Você está ciente de coisas como o Grupo Atlantic e várias organizações que foram financiadas pela USAID ou outras organizações de desdobramento da CIA. O que parece ter acontecido é que eu forneci muito material bruto, vivendo como um imbecil por muito, muito tempo, de uma maneira que não está de acordo com a maneira que vivi como um homem casado nos últimos 8 anos, 9 anos, 10 anos. Isso não vai ser bom para minha esposa. Espere, deixe-me calcular rapidamente. Carregou a varinha? Quando foi isso, querida? Ah, não, fora do casamento. Desculpe, senhor. 8 anos, mas minha filha fará 9 no próximo aniversário. Enquanto eu era solteiro e jovem, eu vivia de forma muito promiscuamente, e quando você vive assim, eu posso ver que causa danos ser egoísta em sua conduta sexual, é essencialmente exploratório, mas há, na minha visão, um mundo de diferença entre isso e forçar as pessoas a fazerem coisas contra a sua vontade.
Isso é um crime muito, muito claro e atroz. Acredito que, devido à popularidade das transmissões da época, que ocorreram de forma orgânica e quase Charlie Kirk, como peculiaridade dos avanços tecnológicos, permitindo existir fora da mídia, centralizada e rapidamente angariar milhões de seguidores, como eu fazia no YouTube. Diariamente discutíamos a escassez de testes clínicos da Pfizer e o vínculo da Moderna com o governo. A probabilidade de que o vírus da Covid, me desculpe, tenha se originado em um laboratório. Essas relações peculiares de financiamento entre a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa e a Covid. A decepção de Anthony Fauci, suas visitas peculiares à CIA, suas relações com Mark Zuckerberg no Facebook e outros assuntos disponíveis teriam sido reportados por Charlie e Joe Rogan também. Eu estava discutindo esses assuntos usando artigos de Matt Taibbi e Michael Schellenberger, compilando narrativas, mas espero que tenhamos conseguido abordar o tema de uma forma um pouco divertida. Além disso, espero que eu estivesse observando a narrativa não dita de Covid é essa, confira. A vida é sagrada e cada um de nós é precioso, não importa quem você seja ou de onde venha. A vida é um presente de Deus. Portanto, se há um vírus que ameaça alguém, todos devemos ficar em casa, usar máscaras e obedecer aos decretos. Se necessário, você deve tomar as vacinas, caso contrário, está faltando compaixão e não se importando com os outros. Toda a premissa é errônea, pois onde mais vemos nossa cultura agindo, como se a vida fosse sagrada e devêssemos nos sacrificar uns pelos outros. De fato, eles não zombam desses mesmos valores? Eles não zombam do nosso Salvador? Eles não zombam da nossa igreja? Eles não riem da ideia de que há algo mais valioso do que a realização pessoal e o adorno de si mesmo? De qualquer forma, durante a Covid eu falei muito sobre isso, mas eu era bastante loquaz e não parava de falar sobre isso. Os vídeos estavam indo bem, eu estava gostando. Sou uma pessoa naturalmente anti-establishment, eu acho. Eu não tomei a vacina porque não gosto que me digam o que fazer. Eu não a tomei porque eles estavam me dizendo. Na verdade, se eles quisessem que eu tomasse essa vacina, tudo o que teriam que fazer é deixar algumas seringas no meu quarto e me dizer, em hipótese alguma, não toque nisso de jeito nenhum. Não importa quem tosse ou quão silenciosamente no supermercado, não as pegue. Opa, você já pegou? Senhor, eu tomei 20 ou 30 vacinas. Não gosto que me ditem o que fazer. Assim, me identifico mais com a mentalidade nativa do seu povo do que com a do meu próprio. No Reino Unido, as pessoas parecem ter aceitado a submissão de bom grado. Incrivelmente obedientes no Reino Unido. Obediência inacreditável. Vi algumas de suas aparições e debates no GB News. Achei que você se comportou maravilhosamente, como sempre. Mas estou, como você, preocupado com o que acontece no Reino Unido. Não importa se você é de esquerda ou direita, materialista, racionalista, ateu ou cristão, o país corre um risco muito real de colapsar. Você mencionou que não gosta de receber ordens, Russell. Vamos falar sobre isso. Isso torna ainda mais incrível que você se submeteu a Jesus Cristo e à Escritura. Sim. Porque isso é uma contradição superficial. Então nos guie por isso. Eu acho que isso pode ter sido um obstáculo inicial, pois no panteísmo e no paganismo há essa exaltação e aceitação dos humores ou divindades internas, como seu aspecto guerreiro, sensualidade, e todas essas coisas podem ser reverenciadas. Eu não queria me submeter a Cristo. Ainda há dias em que não quero me curvar em total submissão e reconhecer que minha auto-vontade é minha maior. Obstáculo. Isso é exatamente correto. A carne, o mundo e a mentalidade. Estou continuamente preso em um ciclo de falibilidade em torno dessas coisas. É inacreditável que tudo esteja na Escritura, na palavra. Era como se a Escritura ganhasse vida. De alguma forma, eu senti como se estivesse terminado, está feito. Suas palavras na cruz, eu senti a compaixão que está disponível através do amor de sua mãe, através do seu perdão e aceitação por nós. Que a submissão, eu acredito na submissão a um bem maior. Eu acredito agora na humildade antes da honra, antes da ideia de rendição, e ainda a ideia de se render ou aceitar qualquer autoridade humana como suprema. Acho isso meio repulsivo. E acredito que existem mudanças institucionais significativas, se não constitucionais, chegando ao seu país, porque acredito que há um apetite por mais liberdade. Sim, isso está crescendo.
A liberdade não pode existir sem virtude. Portanto, virá depois e está acontecendo agora, com as pessoas indo à igreja e entregando suas vidas a Deus. Não é possível ter uma sociedade livre sem um... A Europa continental não é tão livre porque é uma sociedade que valoriza Deus. É secular. É interessante. E assim, você identifica algo. Primeiramente, há um ótimo versículo que acho que você vai adorar, Romanos 12, 2, que diz: não se conformem com os padrões deste mundo, mas ao invés disso, seja transformado pela renovação da sua mente, como dizem Romanos. 12:2. Eu não estou. Verificando os fatos. Eu estou apenas o crente. Constituição, capítulo 12. Para mim, você é como uma Bíblia viva. Eu não sou bem uma Bíblia viva, mas levo isso a sério. Romanos 12, 2 é um dos meus versículos favoritos, pois fala sobre mentalidade. Então isso é Romanos bem ali, eu acho, sim, bem era, mas Romanos 11 também é muito importante sobre nós sermos enxertados em cima dos hebreus. Olha, Não sei se é certo eu te provocar sobre o que eu consideraria um agradável Asperger, obrigado, mas está tudo bem. porque quando vejo todas as suas pastilhas alinhadas e tudo mais, eu te provoquei sobre isso antes e pensei em não ser cruel por causa de pessoas com Asperger e outras condições. Eu acho que ele pode ser um pouco autista, como foi descoberto. Mas como dissemos, isso é 11, o que também é bom, assim como 12. Precisamos chegar a isso. Você é como o Rain Man da direita, ela é impressionante. Ok, eu aceito. Rain Man de direita, Russell Brand, coloque isso no site, isso é... O título. Imprima a miniatura. Faça AB no YouTube, pessoal. Isso é um endosso. Rain Man de direita. Esta é uma nova versão internacional, Charlie. Qualquer distinção provavelmente se deve à tradução. Não vou implicar com isso. O que você... Prefiro a English Standard Version ou a nova versão do Rei James. Também gosto da English Standard Version, essa é a minha opinião. Tudo bem. Então, queridos irmãos e irmãs, eu imploro a vocês que entreguem seus corpos a Deus por tudo o que Ele fez por vocês. Que eles sejam um sacrifício vivo e santo, aceitável a vocês. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira como vocês pensam. Então vocês conhecerão a vontade de Deus para vocês, que é boa, agradável e perfeita. É lindo. Eu gosto que começa com Charlie também. Sim, louve ao Senhor. Eu gosto que começa com entregue seu corpo. Uma das coisas que me atingiu cedo através de São Paulo, acho que em Coríntios, foi pela brilhante interpretação do pastor britânico que ouvi usar essas palavras em um sermão pela primeira vez, mesmo sendo palavras familiares e frequentemente mal utilizadas, até mesmo de forma sarcástica e irônica. Você não sabe que seu corpo é um templo. Você não sabe que tem esse prefixo. Você não sabe que seu corpo é um templo. Eu gosto da delicadeza de você não estaria fazendo isso se soubesse que seu corpo é um templo. Eu vivi como alguém que não sabia que seu corpo era um templo, uma morada para o Espírito Santo, um lugar para o Senhor habitar. Não temos mais um tabernáculo que precisa ser carregado, que poderia explodir a qualquer momento. Somos um tabernáculo vivo, o local de sua santidade e graça. Quero colocar isso diante de você, pois estou pensando em dizer isso quando falar para o público mais tarde. Charlie, estou um pouco nervoso em falar diante de uma grande audiência. Ok, eu fico nervoso, veja, quando eu fui a Roma no outro dia, eu estava em uma dessas igrejas, sabe? Se você já foi a Roma, você tem que ir. É incrível. Eu não quero dizer que é incrível Roma na Flórida, porque existe uma lá, ou na Geórgia. Eu não quero dizer essa. Eu quero dizer, existe uma Roma na Geórgia, sim. Eu quero dizer, aqui tem italianos nela. Provavelmente tem alguns na Geórgia também, mas de qualquer forma, quero dizer, cheio deles, transbordando por todos os lados. Uma dessas igrejas tem 3 Caravaggios de São Mateus. Caravaggio é um dos meus artistas favoritos do final do Renascimento. Há muita escuridão na maneira como ele pinta e feixes de luz. Dizem que Francis Coppola usou muito o sistema de imagens dele para os filmes O Poderoso Chefão. De qualquer forma, há essa pintura linda, incrivelmente bela, de São Mateus, sendo nomeado e ungido como escolhido, como eu suponho no show Escolhido, quando nosso Senhor diz: espere, siga-me. Não sei se ele diz espere, ele não é de Essex, mas você sabe. E Mateus era um cobrador de impostos, eu acredito. É o que dizem. Nesta imagem, ele é retratado sentado com um grupo de cobradores de impostos e malfeitores.
No final da mesa, semelhante a esta que nos cerca, parecem jogar jogos de azar. Acredito que seja São Mateus. No final, embora haja discussão sobre qual deles é Mateus na pintura. Acho que é Mateus na pintura, chamada de unção ou nomeação de Mateus, provavelmente nomeação, não lembro ao certo. Suponho que um dos caras está sentado no final assim. E eu acho que esse é o que é Mateus, aquele que você, quem está sendo nomeado. E você entenderá sua relutância em ser nomeado nesta missão sagrada. Quando você vê que o próximo deles não é um tríptico, mas são 3 pinturas penduradas juntas. É Mateus com Gabriel escrevendo seu testamento e evangelho. E então a imagem final é Mateus sendo esfolado, o que significa ser esfolado vivo por sua fé e por seu cristianismo. Se acreditássemos como ele, seria impossível ter uma instituição como o Vaticano sem uma revolução. Se acreditássemos como ele acreditou, como poderíamos ir à igreja todos os domingos, orando, ensinando, nossos filhos lendo a palavra e não ter a revolução, ou pelo menos o caminho feito reto para o retorno de nosso Salvador? Se acreditássemos apenas como Paulo acreditou, como Pedro acreditou, como Barnabé acreditou, como Maria acreditou, como Estevão acreditou, esta é a igreja que me excita e interessa. E eu sei que vem a um alto custo, e eu sei o que nosso Senhor disse: é bom quando Paulo está aqui a caminho de Damasco. Paulo está vindo, eu o escolhi. Ele vai sofrer muito em meu nome, então vá lá e arrume a cabeça dele. Ele ficou cego. Ele teve um pequeno choque a caminho daqui, parafraseando. Sinto que um limite foi ultrapassado, Charlie. Ainda carrego as cicatrizes da nova era. Eu ia te perguntar sobre isso, mas queria ser educado. Ela é Durga, uma grande deusa na Índia. É uma tatuagem que tenho há alguns anos, claro, antes de vir para o nosso Senhor. Quero dizer, por que você decidiu fazer uma tatuagem dela? Porque Durga ela é uma energia de deusa feminina. E eu tenho uma esposa e 2 filhas. E eu estava comemorando e celebrando o poder da minha esposa, Laura, e das minhas filhas, Mabel e Peggy. Durga, em um de seus aspectos, monta um tigre. Eu gosto da ideia de minhas filhas e esposa serem mulheres poderosas e fortes que sabem canalizar a energia que Deus lhes deu. E claro, não há Deus além dele. E eu me rendo e me curvo a Jesus Cristo e renuncio a todos os ídolos falsos. Mas os ídolos falsos que mais me preocupam não são aqueles que surgem do hinduísmo ou islamismo, embora tenho certeza que você ouvirá retórica contrária. Não, são os ídolos falsos que emergem da nossa cultura, as imagens gravadas que encaramos dia após dia, hora após hora, o efêmero interminável e o fluxo ilimitado e incessante de sujeira e pornografia que nos denigra e rebaixa a todos. O que mais temos são os falsos ídolos dentro da nossa cultura. Mas sabe, Pedro levou os judeus e Paulo levou os gentios. Seremos chamados para diferentes missões, e não afirmo saber muito. Eu penso em mim o tempo todo e ainda não me entendo, então como eu saberia algo sobre alguém ou qualquer outra coisa? Mas o que eu diria é que são os falsos ídolos na cultura que eu mais temo que nos querem anestesiados e distraídos. Eu concordo totalmente. Olha, a modernidade nos tornou materialmente mais ricos, mas espiritualmente pobres. Isso é a modernidade. Estamos testemunhando um acerto de contas enquanto as pessoas buscam retornar à tradição. Temos poucos minutos. Preciso te colocar no palco. Sério? Sim, isso é apenas o ato de aquecimento. Estou me sentindo nervoso. Quantos? 7.000. Isso vai te acalmar. Abaixo. Me dê isso do meu bolso. Sim. Ah, não, está ali. 7.000 pessoas pra você, Charlie. Russell, seu show se chama Fique Livre. Sim, no Rumble. Você acredita que é mais livre e alegre desde que entregou sua vida a Jesus? Sem dúvida, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, como a possibilidade de nosso bebê nascer morto, a oferta de um aborto tardio, a cirurgia que ele precisou fazer com 12 semanas de vida, sua transformação no menino maravilhoso que é hoje, os ataques à reputação, o esgotamento e o confronto com meus erros passados. Nunca me senti tão livre. Na obediência e rendição a ele, há liberdade perfeita, não há liberdade lá fora. Não há liberdade no hedonismo, no epicurismo, no constante devorar de concubinas e prazeres infinitos. Não há liberdade lá. É uma ilusão poderosa. Não estou sugerindo que não poderia cair nela novamente inúmeras vezes.
Preciso estar próximo de Cristo Jesus e, para isso, necessito de cristãos ao meu redor. Talvez isso alimente meu evangelismo. Então, Russell, o que tem funcionado para você? Cada crente é diferente. É a música cristã, ler a Bíblia ou ir à igreja? O que te mantém próximo a Jesus? Afinal, você é constantemente atacado. Satanás te escolheu há um bom tempo, e o inimigo não está feliz que você está proclamando Jesus na frente de milhões de pessoas. Como crentes, acreditamos que Satanás é real, está ativo, ataca e tem alvos específicos. Em hebraico, Satanás significa literalmente o acusador, o enganador. Tudo o que você está passando no Reino Unido é um ataque satânico para tentar lembrá-lo de algo que aconteceu há 10 anos. Satanás sempre tentou fazer as pessoas se sentirem culpadas e envergonhadas ao longo das Escrituras, seja no jardim ou em outro lugar, sugerindo que elas deveriam ser condenadas pelo que já fizeram. Mas Cristo te liberta. E sabendo disso, o que te mantém espiritualmente ativo e vivo? Você sabe, é claro que sou intimidado pelo que fiz, mas sou atacado por coisas que não fiz. Reconheço que minha objetificação e exploração estavam erradas e aceito o perdão do meu Senhor e oro pelo perdão das pessoas que foram negativamente impactadas pela minha conduta egoísta, pela minha conduta gananciosa, pela minha conduta baixa. Isso me foi dito por este brilhante veterano do Vietnã em sua grande nação. Tudo é um arbusto ardente, tudo é um mas. E ele disse assim: tudo é um arbusto ardente, foi como ele disse. Foi assim que ele disse: posso perguntar o que você quer dizer, Senhor? E ele disse que Moisés poderia ter encontrado Yahvé a qualquer momento. Isso poderia ter acontecido a qualquer momento. Descalce-se, pois está em terra santa. Tudo brilha com a presença do Senhor sem ser consumido. Todos nós queimamos com a luz sagrada do Santo Pai. Todos nós sentimos a presença viva do Espírito Santo e nos beneficiamos do sacrifício de Cristo Jesus. E podemos conhecer a vida eterna nele. Nós o acessamos aqui neste momento. Que este momento seja uma sarça ardente para todos nós. Vamos nos confortar, amar e servir uns aos outros como ele nos serviu. Amém. Tão lindo. Obrigado. Russell, em conclusão, milhões de pessoas estão orando por você. Obrigado. A jornada cristã não é necessariamente fácil, mas você pode descansar que Jesus está com você em cada passo dela. Você dirá que sua essência é liberdade, pois onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Fica aí essa lição. O Russell Brand é incrível, não é? Palmas para ele.